Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Opa! Vamos assistir. Se a palavra de Deus não fizer sentido para aquilo que a gente vive, na cidade que nós vivemos, nós perdemos e muito. Por isso nós queremos propor, já há algum tempo a igreja Casa de Pedra tem no seu planejamento esse conceito de contextualização, relevância, cuidado, acolhimento, na nosso foco, nossa missão de vida. É por isso que quando nós falamos sobre transição de governo, nós estamos pensando justamente em contextualização, ou seja, o que as pessoas estão falando nesse tempo. Agora, como é que a gente acha ou encontra um texto bíblico que possa nos ajudar com algo parecido, para falar sobre este exato momento que vive o Brasil? O ano de 2019 para o Brasil. Sinceramente, gente, vamos lá. As fichas de algumas pessoas, usando aqui um sentido figurado, foram todas lançadas sobre as pessoas que foram eleitas. Presidente, governadores e os outros demais. Tem gente dizendo o seguinte: não, agora a vida vai se transformar. O nosso Brasil vai mudar assim, ó. O Brasil de janeiro de 2019 é um Brasil que vive expectativas de dias melhores, que deposita sua expectativa de dias melhores nesta situação vivida agora, de transição de governo. Agora, dias melhores, tem muita gente falando isso já há muito tempo. A gente tem uma doutrina que fala sobre isso, a escatologia bíblica. Mas até mesmo bandas aí da música brasileira já disseram isso. Tem uma banda que diz dias melhores na vida, em tudo, porque é o que a gente procura, é o que a gente espera. Nós queremos isso. Esse é o Brasil de 2019, de janeiro de 2019. É o Brasil onde as pessoas esperam ações revolucionárias. Acabar com a corrupção do Brasil, resolver a crise da saúde e da educação, restaurar os princípios perdidos da família, consertar completamente a nação. Essas são as ações que nós esperamos. Estamos todos de olhos abertos nos pacotes que vêm por aí. Questionamos, falamos, opinamos. Deixa eu voltar na expectativa. Uma frustração nasce de uma expectativa não atendida, não satisfeita. Cuidado onde você coloca suas expectativas. Além das ações revolucionárias de dias melhores, na verdade, gente, tem horas que eu olho para o que algumas pessoas do meu círculo de amizades e de convívio dizem, e me parece que as pessoas esperam, na verdade, de um milagreiro. Não é nem de um governador, nem de um deputado, nem de um senador, nem do presidente. É de um milagreiro. É de alguém que vai fazer verdadeiros milagres. Não é verdade? E quando nós falamos em corrupção, gente, no nosso país, desculpe,
Vamos cair na realidade, vamos reafirmar a realidade para nós. A corrupção não nasce em Brasília. A corrupção nasce nos lares brasileiros. O desapego, a desconsideração com a família não tem um pacote de governo que vai dar certo nisso, vai dar jeito nisso. É o que a família tem feito com a família. E eu acredito mesmo que estão procurando um milagreiro, porque, infelizmente, a admiração pelo novo presidente beirou a idolatria. E você pode, nesse exato momento, dizer o seguinte: o pastor é petista. Não. Sou um líder de uma comunidade cristã evangélica reformada, que precisa refletir essas coisas à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o nosso papel? Onde nós entramos nisso? De que maneira esse livro, como a Amélia respondeu aqui, que é a nossa regra de fé e prática, ela nos ajuda, nos orienta em tudo isso que está acontecendo, para que eu e você possamos exercer a nossa cidadania, cumprir o nosso papel como cidadãos brasileiros dessa terra, sim, mas como cidadãos dos céus. Como é que a Bíblia pode nos ajudar com isso? Ah, pastor, tem que ter fé. Tem que ter fé, claro, lógico. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas desculpa eu falar uma coisa para você e entenda bem a minha frase aqui. Ter uma fé cega é tão perigoso quanto não ter fé. Nós precisamos pensar e viver e repensar o nosso momento, sim, à luz das Escrituras. Então a gente tem que tomar cuidado quando a admiração, as observações de tudo que se existe, de tudo que se vê, de tudo que se fala, não nos leva para uma idolatria cega, desenfreada. É por isso que eu quero ler com vocês esse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, do versículo 5 até o final dele. Vamos lá, deixa eu nos posicionarmos aqui em relação a esse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 5. Eu não vou projetar o texto. Por favor, você que esteja perto de alguém com uma Bíblia, fica de olho aí, porque essa pessoa com certeza vai estender a Bíblia para você que você possa acompanhar a leitura. Nós conhecemos a história, ou conhecemos Davi, o rei Davi, aquele mesmo que deu uma pedrada na cabeça do Golias, aquele camarada. O texto que eu vou ler aqui conta já, Davi está velhinho. Davi é rei de Israel, ele está velho. No fim dos seus dias, chegou a hora da transição de Israel, de mudar de governo. E a história nos conta o seguinte, versículo 5: Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Esse Adonias é o filho de Davi, que agora na linha de sucessão ele é o mais velho. Então ele entende que está na hora dele assumir o trono. Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Seu pai nunca o havia contrariado. Anote isso aí para você, pai, por favor. Anote isso daí, que isso tem, creio eu, grande importância. Seu pai, ou seja, Davi, nunca o havia contrariado, dizendo: por que fazes assim? Além disso, ele tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Adonias entrou de acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Isso aqui se chama apoio de governo, gente. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e
e os guerreiros de Davi não apoiavam Adonias. Adonias sacrificou ovelhas, bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, próxima a En-Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei, mas não convidou o profeta Natã, Benaia, os guerreiros e seu irmão Salomão. Então Natã falou a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Agora deixe-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida. Natã, grande homem de Deus, agora deixe-me dar um conselho, para que salves a tua vida e de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi e diz-lhe: não juraste, ó rei, meu senhor, à tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Então por que Adonias reina? Enquanto estiveres falando com o rei, eu entrarei e confirmarei as tuas palavras. Então Batseba foi falar com o rei no seu quarto. Ele estava muito idoso, e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei. Então o rei lhe perguntou: o que queres? Ela respondeu: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias está reinando, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes disso. Ele sacrificou muitos bois, animais engordados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Mas, ó rei, meu senhor, todo Israel está aguardando tua decisão sobre quem se assentará no teu trono depois de ti. Do contrário, quando o rei meu senhor descansar com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos considerados traidores. Enquanto ela ainda falava com o rei, o profeta Natã chegou e avisaram o rei, dizendo: o profeta Natã está aqui. Natã entrou à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra e disse: ó rei, meu senhor, por acaso disseste: Adonias reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Pois ele hoje desceu e sacrificou muitos bois, animais engordados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército, e o sacerdote Abiatar, e todos estão comendo e bebendo com ele, e proclamam: viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o teu servo Salomão. Isso foi feito por ordem do meu rei, meu senhor, sem que o teu servo soubesse quem se assentaria no teu trono depois de ti. O rei Davi respondeu: chama-me aqui Batseba. Ela entrou à presença do rei e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou: vive o Senhor, que me livrou de toda angústia, que assim como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim mesmo o cumprirei hoje. Então Batseba inclinou-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse: viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Depois disso, o rei Davi disse: chamai-me o sacerdote Zadok e o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. E estes entraram à presença do rei. O rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Gion. O sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão ali rei sobre Israel. E tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Então vós o seguireis, e ele virá e se assentará no meu trono e reinará em meu lugar, pois o designei para ser líder sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém. Que o Senhor Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como o Senhor foi com o rei, meu senhor, seja ele também com Salomão, ele deu um reinado maior do que o do rei Davi, meu senhor. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus desceram e fizeram Salomão montar na mula que pertenceu ao rei Davi e o levaram a Gion. O sacerdote Zadok pegou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. Então
tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão! E todo o povo seguiu tocando flauta e alegrando-se muito, de modo que o chão tremia com o barulho. Ao acabarem de comer, Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram um barulho. Quando Joabe ouviu o som das trombetas, perguntou: o que quer dizer este alvoroço na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias disse: entra, porque és homem de bem e trazes boa notícia. Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, o rei Davi, nosso senhor, constituiu Salomão como rei. Ou seja, eu não trago boa notícia, eu trago uma notícia muito ruim. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, e eles fizeram montar na mula do rei. Os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, ungiram o rei em Gion, e dali subiram cheios de alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o barulho que se ouviste. E Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: que o teu Deus faça o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome, e torne o seu reinado maior do que o teu reinado. E o rei se inclinou no leito. O rei também declarou: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje providenciou alguém para se assentar no meu trono e permitiu que eu ouvisse. Então todos os convidados que estavam com Adonias se levantaram apavorados, cada um seguiu o seu caminho. Mas Adonias teve medo de Salomão e, levantando-se, foi segurar-se nas portas do altar. E disseram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão, pois foi segurar-se nas portas do altar, dizendo: jura-me hoje, o rei Salomão, que não matará o teu servo à espada. Então Salomão disse: se ele agir como um homem de bem, nenhum só fio de seu cabelo cairá em terra, mas se estiver mal intencionado, morrerá. Que família bacana, né, gente? São irmãos. Então o rei Salomão deu ordem para que tirasse Adonias do altar. Ele veio, se inclinou perante o rei Salomão, que lhe disse: vai para a tua casa. Nós temos então Israel num momento de transição. O grande rei Davi precisa passar o bastão. Agora, quando nós olhamos para o livro dos reis, para este primeiro livro, nós aprendemos que ele segue a história que acontece nos livros de Samuel, seguindo no segundo livro de Samuel, toda a história de Davi no trono, e depois de Saul. Agora segue aqui um rei atrás do outro, e a história vai até o final, com tragédia em cima de tragédia. É o que vai acontecer no primeiro livro dos reis. Deus não abre mão do governo de Israel. Deus continua sendo o grande agente da história. Então, o livro conta uma continuação do que Samuel vinha dizendo para nós dessa história bacana aqui. Os dois livros eram um livro só. Tem primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, mas na Bíblia, na história, na verdade, era para ser um livro só aqui. E aqui nós temos então as últimas palavras de Davi. As últimas palavras de Davi. A Bíblia tem essa história com certeza para nos ensinar lições poderosas. E sinceramente, irmãos e irmãs, de tudo que se fala aqui nesse livro sobre a construção do templo e tudo mais, essa história me chamou muita atenção, justamente pelo momento que nós vivemos. Perceba o que nós lemos aqui agora, que eu acabei de ler. Quando Davi então chega a hora de passar o trono, logo surge o primeiro candidato, Adonias. E ele tem direitos, é da família, é o filho mais velho aqui, não era o filho mais velho de Davi, mas da turma viva, provavelmente esse. E ele diz o quê? Bom, vou reinar, eu vou ser o rei. Simples assim. Em momento algum a gente lê na história de quem tenha procurado o seu pai, feito aquela pergunta simples: pai, o senhor está quase indo, né? Sou eu? A grande questão é, ele não sabia?
na história, já tinha acontecido ali algo tremendo. Deus já tinha dito que quem reinaria, quem seria o sucessor, seria Salomão. Deus já tinha declarado isso. Quando na conversa entre Deus e Davi sobre quem faz o templo ou não, Deus falou assim: olha, teu sucessor, teu filho, Salomão, ele sim. Davi sabia disso. Mas nós não vemos Adonias indo lá consultar o pai. Nós vemos Adonias simplesmente juntando a sua turma, os seus correligionários, a sua turma de apoio, junta sacerdote, junta todo mundo, se autoproclama rei, e aí ele vai celebrar o seu reinado. Ele não chama o sacerdote Natã, que era o líder espiritual de Davi, ele não chama Salomão para participar da festa. É à toa? Não, é no mínimo estranho. Por outro lado, nós temos então o Natã, homem de Deus, engajado com o reino de Deus, mas ele percebe aquilo ali, com certeza também sabia dos planos de Deus para Salomão, lógico, mas ele vai até Batseba e ele não vai direto a Davi, mas ele vai a Batseba, que é a mãe de Salomão, e fala assim: olha, você está sabendo o que está acontecendo? O Adonias se autoproclamou rei. Sabe o que vai acontecer? Se ele reinar, você e seu filho vão morrer. Que tal se você não vai lá, conversa com o rei e consulta o rei, fala assim: ô rei, não é verdade que você tinha dito que o meu filho vai reinar? Por que o outro teu filho está reinando? E aí você faz o seguinte: na hora que você estiver falando isso com o rei, eu entro e confirmo a história. E nós lemos que é justamente o que acontece. Me chama a atenção Davi ficar da dele, e o autor bíblico chamar-nos a atenção sobre isso. Davi não falou nada. Gente, a omissão é terrível. Eu tenho um porquê nessa parte da história depois aqui, mas deixa eu falar para vocês o porquê que eu escolhi esse texto. Simples. O reino de Israel, neste exato momento, é um reino polarizado. Nós temos dois grupos, dois reis, dois candidatos a rei, duas pessoas com direitos a reinar, que dividem as opiniões, que juntam grupos, que juntam seguidores, que reúnem defensores, gente que os defende, que estão próximos. Nós temos dois grupos no meio disso. Tão atual como os dias que nós vivemos. Não é verdade? Mas o texto nos fala sobre Salomão. Salomão subindo ao trono. Ou pelo menos nos fala do Adonias tentando fazer isso. Então a gente olha sobre essa transição de Davi para Salomão. Em primeiro lugar, que ela é ameaçada por um Adonias que quer usurpar o trono. Está ameaçada aqui. E tudo isso porque temos um reino dividido. Uma igreja dividida é um problema, não é verdade? Uma família dividida é um problema seríssimo. A gente não chega em lugar nenhum quando há divisão. A gente não soluciona problema algum quando há divisões. A gente não constrói nada quando há divisões dentro de casa, nos grupos, na família, no trabalho, na igreja, no país. Nós não construímos nada. Nós vamos sempre ver gente desse jeito, correndo para lá e para cá, gente sempre com medo do outro. Eu leio o texto ali, quando os auxiliares do Adonias ficam sabendo que o Salomão agora está reinando, eles fogem apavorados. Medo mesmo. Curioso isso. E isso para Israel, gente, não cabe.
Isso não faz parte da história de Israel. No mínimo, Israel é um povo que foi feito para andar junto. Israel é o povo da unicidade, é o povo de um único Deus. O que Israel deveria aprender sempre na Bíblia? Ouve Israel, vocês têm um Deus a servir. Lá em Gênesis, gente, capítulo 1, aquele primeiro texto que diz na Bíblia: no princípio criou Deus o céu e a terra. É um texto que nos mostra o seguinte: no Egito, onde aquele povo vivia, tinham vários deuses. O sol é Deus, a terra é Deus, o mar é Deus, tudo era Deus, onde os egípcios dominavam sobre os israelitas. Mas então chega um Deus naquele momento e diz: haja luz, haja separação entre a água e a terra, entre o firmamento e a terra. Ou seja, é como se um Deus poderoso, e é isso que está sendo ensinado, o grande Deus verdadeiro chegou e colocou cada deusinho do Egito no seu devido lugar. Ou seja, Israel aprende na Bíblia, desde o primeiro capítulo, a confiar em um único e verdadeiro Deus. É um povo que precisa aprender a andar através de uma única lei. É um povo que precisa entender que eles têm um único Senhor, uma só fé. E quando a gente aplica isso até mesmo no Novo Testamento, nós vemos que uma só fé, um só batismo, um só Senhor, tudo isso. Não dá para admitir divisões em Israel. E Deus sabia o estrago que isso ia fazer no meio desse povo. Nós temos diversas histórias de catástrofes de Israel pelo povo andar desse jeito. Na época da caminhada do deserto rumo à terra prometida, a turma começa a reclamar daqui e dali, e de repente Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, resolvem reclamar de Moisés. Deus castiga Miriam. E o que Deus quer ensinar para Miriam é o seguinte: escuta, tem um líder, sabe por quê? A gente tem um caminho só para seguir, uma só estrada. Isso não cabe, isso só vai trazer problema. Então a transição de Davi para Salomão está ameaçada, foi ameaçada pela usurpação deste candidato. Mas a transição também de Davi para Salomão, ela é preservada pela coroação apressada de Salomão. É tudo feito a toque de caixa, não é? Davi está vivo ainda, mas eles precisam de uma transição. Tem que fazer essa transição agora. Vamos resolver esse problema. Coloca lá então Salomão logo no lugar, porque senão, se eu morrer aqui, isso vai virar guerra já antes da hora. Então é uma transição, uma coroação apressada. E a grande questão é: o que foi determinante em tudo isso? E aqui talvez esteja o ápice do que eu quero compartilhar com vocês nessa noite aqui, ou do que eu estou compartilhando com vocês. Primeiro, Deus mesmo tinha dito que Salomão ia reinar. Ok? Certo? Então fala, certo? Fala com mais vontade, gente. Certo? Porque o pessoal que está assistindo pela internet está assim, eles não estão muito certos, não. Deus tinha dito que o Salomão vai reinar. Ou seja, Salomão assume o trono pela vontade de Deus. Fato. Mas sabe de uma coisa? Salomão não dá jeito em Israel. Salomão não conserta Israel. Salomão não livra Israel do declínio. Salomão não livra Israel da idolatria. Pelo contrário, no final ele se casa com um monte de mulheres, começa a adorar os deuses dessas mulheres e vira uma bagunça. E ele mesmo, com o seu próprio exemplo, acaba incentivando algumas pessoas, outras pessoas, para fazerem as mesmas coisas. Salomão não resolve o problema de Israel, mesmo sendo um homem, mesmo sendo o rei escolhido por Deus. No mínimo isso tem que servir para alguma lição para a gente. Não existe autoridade que não venha de Deus, que não proceda de Deus. Eu quero crer que as pessoas que estão assumindo o poder neste país, nesse estado, nessa cidade, nessa nação,
sejam pessoas cuja autoridade esteja debaixo da autoridade de Deus. Mas eles não vão resolver o problema desse país. Mesmo que sejam homens que estão assumindo o poder por vontade de Deus. Este texto, esta história, precisa pelo menos nos ensinar isso. Para que eu e você aprendamos todos os dias a colocar, a depositar as nossas expectativas no Senhor do Universo. Nessa semana estivemos aqui na reunião de oração a semana inteira, e foi um tempo muito gostoso, muito precioso. Em uns determinados momentos, creio que tenha sido o presbítero Rodney que lembrou um texto bíblico quando ele disse que o que nós devemos fazer é orar pela cidade, porque na paz da cidade nós teremos paz. Nós devemos orar pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, nós estaremos em paz. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Nós devemos fazer o nosso papel como cidadãos dessa nação. Mas como concidadãos do céu, nós precisamos entender que Deus é o grande governador. Queridos, Davi não deu jeito em Israel. Saul, o primeiro rei, não deu jeito em Israel. Nenhum rei depois deu jeito em Israel. A questão não é transição de governo. A questão, o grande erro de Israel foi ter, em um determinado momento da sua história, abrido mão do governo de Deus. Quando eles se aproximaram de Deus, quando eles se colocaram diante de Deus e falaram com o sacerdote, com o profeta, assim: peça ao Senhor para nos dar um rei. E o homem de Deus ficou apavorado. Mas como assim? Vocês estão abrindo mão do governo de Deus? Deus é o grande rei de Israel. Mas não, nós queremos um rei, igual os povos que tem aí na frente aí. Todo mundo tem um rei aqui, a gente quer um rei também. Ele disse: mas não é possível. Deus está aqui com vocês. Deus reina. Deus tem todo o poder. Ele já é o rei de Israel. Não, mas a gente quer um rei. A gente até escolheu um aí. Ele é fortão, bonitão, parece o Brad Pitt dos territórios de Israel. A gente quer ele. O nome dele é Saul. E Deus fala com o homem de Deus assim, com o seu servo: fique tranquilo, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Os erros de Israel não foi quanto às transições daqui para frente, de Davi para frente, ou de Saul para frente. O erro de Israel foi quando procuraram esse tipo de transição de governo, abrindo mão do governo de Deus para confiar suas vidas aos homens que se assentariam nos tronos de Israel. A gente não pode correr os mesmos erros. A gente pode aprender com isso. E talvez seja essa que é a grande lição dessa noite. A transição de Davi para Salomão, ela é confirmada, a princípio, como nós lemos o texto, pela submissão do Adonias. Viu o que o Adonias faz? O Adonias manda um recado para Davi: seguinte, estou com medo do que Salomão vai fazer. Quem tem culpa no cartório, tem culpa no cartório. Já não tinha convidado o irmão para participar da posse dele, e agora ele fica sabendo que o irmão é que vai reinar. A outra versão, que provavelmente vocês leram, e alguns de vocês, diz que ele quase caiu. Quando ele fica sabendo que, olha, o teu irmão Salomão já está no trono já, viu? Dá uma bambeza nas pernas dele, sabe aquele tipo de coisa assim: gente, me segura aqui que eu vou desmaiar. É isso aí que acontece com ele. Então ele manda um recado para o irmão, dizendo: vai acontecer isso mesmo? Não, peça ele para ter misericórdia de mim. E a resposta agora do rei Salomão era: bom, se ele se comportar bem, tudo bem. Se ele se comportar mal, ele vai morrer.
E é o que acontece. Ele manda um recado depois. Se você chegar em casa e quiser ler o capítulo 2, faça isso. Mas ele manda um recado para Salomão, por sua mãe, dizendo que ele queria certa mulher como esposa, por esposa. Só isso. E Salomão faz o quê? Ah, é? É isso aí que ele quer? Manda matar. E a princípio não dá para entender por que ele faz isso. A não ser que ele queira mostrar quem realmente mande, ou que ele queira garantir realmente que ele não vai ter no reino dele alguém para quem ele não poderia virar as costas. Por isso ele elimina o primeiro possível obstáculo. E aí nós vamos dizer que este homem, escolhido por Deus, é o homem que vai resolver todos os problemas dessa nação? Não eram os sucessos ou sucessores de Davi a solução definitiva para Israel. A solução definitiva para Israel seria uma conversão total a Deus. A história de Israel ela é fantástica em todos os sentidos, por nos mostrar tudo isso, por nos ensinar tudo isso, por nos ajudar com situações tão semelhantes como as que nós vivemos agora, como eu disse, sobre essa divisão que acontece no nosso país. Poderia imaginar que a gente tivesse algo aqui. Agora pensa um pouquinho Salomão em foco. Então esse cara agora, ele é o escolhido de Deus. Agora o Senhor colocou alguém no trono que, agora vai. Esse agora vai, gente, que eu já ouvi desse negócio, agora vai. E eu já ouvi em outros momentos também, vocês mais velhos já ouviram também. Vocês já ouviram? Vocês já ouviram aí para trás aí, quando nós tivemos um presidente que era meio atleta, né? Que dirigia carro de Fórmula 1, tal. Nós ouvimos lá, agora vai. Aí depois vem outro, que saiu do nada, que ganha o primeiro diploma como presidente do Brasil, agora vai. E aí estamos nós de novo, no agora vai. Então, quando a gente olha para Salomão nessa história, o pessoal poderia dizer isso, gente, agora não, agora vai, né? Davi deixou o reino em paz, está tudo bem, tem um sucessor que Deus escolheu. Mas quando nós olhamos para o Salomão, gente, a melhor parte de Salomão, da história dele, foi quando ele pediu sabedoria para Deus. Essa foi a melhor parte da história de Salomão. O sábio da Bíblia. Quando a gente lê livro de Cantares na Bíblia, a gente às vezes perde um detalhezinho importante. A gente olha o livro de Cantares e fala assim, poxa, mas que coisa interessante, onde é que esse livro se encaixa aqui, né? Falando do amor do homem com a mulher, das carícias e aquilo tudo mais. Como é que se encaixa aquilo tudo? A gente precisa entender que os possíveis livros que Salomão escreve, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, eles representam 3 fases na vida de Salomão. São 3 fases da agenda de vida de Salomão. O livro de Cantares é muito provavelmente quando ele é jovem. É festa, reino em paz, alegria com o vinho, mulheres. Apresenta isso. O segundo momento de vida de Salomão está no livro de Provérbios, onde ele já começa a pensar sobre as coisas, a refletir sobre a vida, sobre questões. E o último momento de vida de Salomão é Eclesiastes. Já está velho, já vendo a velhice muito de perto, já vendo os efeitos na sua vida. Os 3 livros, 3 fases na agenda do rei.
Deixou excelentes provérbios, sim, de sabedoria, que nos ajudam até hoje. Mas o pedir sabedoria foi o seu melhor. O templo, foi a marca. A grande obra. Nós gostamos de boas construções, né, gente? Fez uma grande obra, construiu algo, não foi quando foi o governante, quando foi o prefeito da cidade, que fez isso daqui. Então, o templo de Salomão. Gente, isso na Bíblia teve um peso muito grande, na história e na cultura de Israel também. Tanto é que quando teve o outro templo, o pessoal falou assim, olha, tem o segundo templo, mas não foi como o templo de Salomão, não. A glória do segundo templo não foi como a primeira, não, como o templo de Salomão. Então, construir o templo foi sua grande marca. Agora, Salomão, algumas falhazinhas básicas. Casamentos com filhas de outros reis, de outros povos. Deus falou com ele, como rei, você tem que cuidar bem do seu dinheiro, você tem que zelar pelo dinheiro do reino, viva direito. Ele compra um monte de cavalos. Não era para isso. Se não bastasse o casamento com os outros reis, ou melhor, com as filhas dos outros reis, ele adota os deuses dela. Espera lá, não era esse o rei que Deus tinha escolhido para colocar no trono? Estava indo tão bem, no início foi tão bem, nós já ouvimos isso também. A cereja do bolo. Salomão pega o reino dividido, certo? Politicamente falando. Mas é Salomão que divide o reino, geograficamente falando. Ele racha o reino. Salomão institui o trabalho escravo sobre o seu próprio povo. Salomão se aconselha com pessoas que não estavam prontas para dar conselhos. E num determinado momento, o povo reclamando do trabalho pesado, ele se aconselha com esses conselheiros. Então, esse conselheiro diz o seguinte: olha, você é um rei muito mole, muito bonzinho. Pesa a mão que eles vão consertar. Castiga, baixa a vara. E Salomão pesa a mão. Este é um rei, sim, que Deus havia escolhido para reinar sobre Israel. Bom, então vamos aos fatos, gente. Primeira questão é, politicamente, nós temos hoje uma nação dividida, não é? Temos. Esse polarizado, eu ouvi tanto esse negócio, falei, deixa eu até pesquisar o que é isso, se eu estou entendendo mesmo o conceito de polarizado mesmo. Polos, divisões, separações, extremos, de uma ponta ou de outra. Gente que não consegue andar junto, não consegue pensar junto. As eleições no Brasil, elas apenas deixaram evidente o que não estava claro: a nossa incapacidade de trabalharmos juntos com os mesmos objetivos, de caminhar de mãos dadas. Nós somos incapazes disso, ou pelo menos fomos até agora. A grande pergunta é: será que na igreja nós somos assim também? Ou será que na igreja a gente caminha numa mesma direção, pensando numa só fé, num só Senhor, num só batismo? Porque pode ser que nós, como igreja, nós façamos exatamente o contrário do que vive-se aí fora. Outro fato é que a questão só será resolvida não é pela intervenção dos partidos, gente, nem pelos pacotes econômicos, nem pelos planos e estratégias, mas pela vontade de Deus previamente estabelecida e declarada. E a palavra de Deus nos diz que feliz é a nação o quê? Cujo Deus é o Senhor. Essa é a nação feliz, não tem outra. E o povo que ele escolheu como sua herança. Outro fato
é que os problemas do Brasil não serão resolvidos por uma sucessão presidencial, mas por uma conversão sincera de toda a nação ao Senhor do Universo. Hoje pela manhã, na escola dominical, eu disse aqui o seguinte, falei de duas palavrinhas, e se, por que não? Então eu disse, e se este for o ano das suas orações serem respondidas? E se este for o ano de Deus agir poderosamente em nós? E se este for o ano das conversões? E se este for o ano do evangelismo pessoal? E se este for o ano dos seus problemas realmente tomarem rumo por aquilo que Deus vai fazer, pode fazer? E se este for? E por que não pode ser? Em Lucas capítulo 1, versículo 37, como nós lemos hoje cedo, diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas obras, em todas as suas promessas. Por que não? Porque a gente pensa talvez que seja tão difícil uma conversão sincera de um povo inteiro. Pode ser difícil, mas não é impossível. Creio eu. A igreja precisa ser igreja de fato e de verdade. Nós precisamos entender que servos de Deus servem a Deus servindo aos outros também. Uma transição de governo é necessária e pessoal. Os meninos fizeram a transição aqui, ou a apresentação aqui, dizendo ali da moça que queria que Deus sentasse no trono da sua vida e falasse, tome as decisões por mim, mas ao mesmo tempo, quando chega a primeira decisão, não, Senhor, deixa eu tomar essa decisão aqui, mas você precisa escolher então. Eu queria nesse primeiro sermão da série dizer isso para vocês. Nós estamos diante de um grande dilema. Se o 2019 das nossas vidas estará realmente nas mãos de Deus ou não. Ou se nós vamos tentar resolver tudo do nosso jeito e na hora que a coisa apertar a gente corre para Deus. Essa transição, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor do Universo, é o maior passo a ser dado. Deixa eu ler algo aqui para vocês sobre isso. Todos nós encaramos um limite. Todo mundo chega diante de um limite, no passo final, em algum momento da vida. Um ponto de decisão, um momento de escolha. Ou ficamos ou vamos. O que nos aguarda do outro lado, quando cruzamos uma linha da culpa para a liberdade, do medo para a fé, da dúvida para a confiança, da escuridão para a luz, da morte para a vida. Então, você, eu e você, estamos aqui hoje, no limite. O que a gente vai fazer? Vamos ler isso juntos? É só a gente ler as frases. We've all faced one, a threshold, a point of decision, a moment of choice. Do we stay or do we go? What awaits us on the other side? Will we cross the line from guilt to freedom, fear to faith, from doubt to trust, from darkness to light? From death to life. So you're here at the threshold. What will you do? Jesus Cristo, com a sua vida, morte e ressurreição, nos pôs numa transição definitiva na nossa história. Nos tirou da morte e nos colocou para a vida. A grande questão, e talvez a questão final aqui é: o que você pretende fazer neste ano de 2019 em relação a
sua maneira de lidar com Deus. Quem tem sido Deus para você? Quem é Deus para você? Quero convidar você a pensar sobre isso um pouco, porque eu não posso ir embora sem orar por você. Pela sua vida, pelas decisões que você terá de tomar este ano. Eu não posso deixar de orar para que você permita que Deus realmente governe a sua vida. Eu não posso deixar de fazer isso nessa noite. Eu não sei se a gente tem algum cântico final aqui. Teríamos? Não? Então vem aqui, Samuel, pega esse piano aqui para a gente fazer um negócio. Ao Rei dos Reis? Podemos sim. Mesmo assentado, gente, quero convidar você a gente cantar então o último cântico com a turma aqui. E quando a gente estiver terminando, eu quero convidar você, se você quiser vir até aqui à frente, eu quero orar por você. Todos nós vivemos muito do resultado daquilo que nós plantamos, das escolhas que nós fizemos. E muitas dessas escolhas têm a ver com nós assumindo o governo da nossa vida, da nossa história. Pode ser diferente. E será diferente se nós permitirmos Deus nos dirigir.